Olá, olá, olá. Good day, bom dia, boa tarde, good evening, good day, everyone. Hi, another time I'm here back in Amsterdam again. After a long time, there is some videos about it, how situations is, how's my life it is. So basically, I'm back again in town, finally after my trip. And I'd like to say a little bit more about my experiences in Bulgaria. It was quite nice. It's definitely a place to recommend it. Yeah, I like everybody to go over there to enjoy it, to see about the history, the place. It's a different way, different European, let's put it this way. And my phone is ringing right now. That's just amazing. This how works here when you have not much time in life to do things. You have to have alarm for everything. It's 6 o'clock here is once I have to have it. Anyway, so now it's gone. That's good. Yeah, I have to say, everyone, thanks so much, for the time. Sometimes just passing by, say hi, and everyone stop by, watch me, to see what I have to say, what's going on, and yes, it's beautiful. And yeah, today is sunny day, quite sunny, cloudy here in Amsterdam, of course. 6 o'clock, so every single church around this town starts, singing, the bells is belling around. Anyway, I hope to say some stuff in Portuguese because I have something I want to share with people as well about some interesting topics that I was supposed to do a long time ago. And I didn't, so therefore I did the time right now. Então, pra galera que fala português, né? Então vamos lá falando, eu tô querendo fazer um pouco por causa da. Voltei de férias, né? Da Bulgária, então assim, queria dar um parecer, né? Mais ou menos o como foi, o que realmente eu percebi valeu a pena ter ido, sim. Por qual motivo também, por que eu parei na Bulgária, né? Então assim, quem tem mediunidade sabe como é que a coisa funciona, né? Às vezes a gente faz umas coisas que a gente nem sabe o que está fazendo por quê. E essa foi uma viagem onde realmente, né, a espiritualidade assim trabalhou muito lindamente, né, na minha vida nesse sentido. E quero agradecer muito, muito, muito a minha espiritualidade principalmente, porque gente, eu tenho um Tata que o cara é maravilhoso, o cara é foda, foda, vou te falar, viu? Com todo respeito, agô, mas o cara é bom demais, no sentido de. Sabe aquelas entidades que fazem você estudar, ralar o cu na ostra, estudando? Não, virei o. o Gaspareto. Não, então, assim, realmente, assim, eu estudo muito. Às vezes, assim, eu demoro muito a fazer as coisas, muito. Mas Mas a questão de demorar não é questão muitas vezes de demorar por causa de preguiça, não é porque eu estou fazendo outras coisas também no meio, e aí você tem que dar uma parada para poder concentrar, para poder juntar e, né, amalgamar tudo. Então é o seguinte, né? E uma dessas coisas são a questão também da viagem. Muitas vezes acontece porque quando você tem espiritualidade, muitas coisas espirituais te levam nos locais. Você não é você que escolhe, é você que leva. E Bulgária foi uma coisa interessante que na verdade eu tinha todos os planos para ir para outros lugares em relação no mundo, né? Eu pensei ir para o Brasil, pensei ir para a África, aquela confusão toda. E eu ia para o Egito, na verdade, era a questão do Egito. E antes da questão do Egito aparecer, caiu a Bulgária, né? Caiu no colo, simplesmente caiu no colo. É muito louco isso. E eu não tinha que ir. E acabei indo. E não, fui convidado e eu falei, bora lá, ver o que era. Mas por outro lado, a verdade foi interessante também porque, como eu falei, tinha falado com vocês antes, né, na questão assim como eu tinha feito o teste do DNA e uma das minhas celebridades da linha paterna era o pessoal dos Balcãs também, né? Principalmente na Romênia, na região ali, da região deles ali, do Bulgária, Romênia, era aquela região ali. Foi interessante eu ter ido para Bulgária, entendeu? E assim, na região também ali do norte da Romênia, não pude gravar, porque deu alguns problemas, internet, tudo ali mais, mas mesmo assim o que eu pude gravar, né? Digamos assim. E foi muito legal os lugares onde eu fui. Porque eu pude ver uma cultura assim, o que o pessoal chama muito de magia europeia. Eu tinha muita idealização de magia europeia, aquela coisa que a gente conta aqui, de magia europeia da Irlanda, magia europeia portuguesa, magia europeia, aquela coisa toda aqui do noroeste aqui da Europa, do pessoal dos eslavos, mas não tinha nunca enxergado o Balcãs, porque você não tem muito acesso, né, na questão, senão, primeiro que é longe daqui.
né? A gente fala longe a nível de Europa, que são 3 horas de voo, né? Então é longe. Mas a gente sempre, né, comparado com o Brasil, que você, eu quero para o Amazonas são 7 horas de voo. Então, assim, essas coisas que existem. Independente disso, foi bom eu ter me. A espiritualidade ter me colocado em contato com essa religiosidade, com essa região, com essa cultura, porque eu pude ver ali uma cultura muito grego-romana viva, porém um grego-romana africana, digamos assim. Por quê? Você vai ter muita da questão da religiosidade, da cristianidade, do muçulmanismo presente dentro dessa região, muito forte. Então você vê uma questão dos mouros ali muito forte dentro daquela cultura. E é uma mistura, né? É uma coisa assim muito é o que eu falo antes, que no Brasil a gente não aprendeu a estudar impérios. Não se estuda essa porra no Brasil. Virei carioca agora. Essa porra! Não se estuda isso. A gente não aprende a fazer isso. A gente não aprende. A gente aprende a fazer... como é que eu falo? A gente aprende tanta coisa, mas a questão como o pessoal aqui ensina, a gente não aprende. E uma dessas coisas que foi interessante para mim é eu perceber e aprender a questão de falar a linguagem de uma forma europeia a nível de estudos, né? Porque essa coisa, assim, eu estudo muita parte acadêmica, né? Porque a gente, por ser principalmente brasileiro, estrangeiro, dentro do mundo europeu, aonde que a didática, aonde a literatura, aonde a leitura, aonde o ir nos locais, né, também faz parte. Então, assim, e também a nível acadêmico também, você não tem como falar de religião sem falar da sua vida prática, sem falar da sua realidade. Não existe isso aqui. Aqui fé não funciona. Fé funciona assim, a fé funciona com a coisa prática, palpável, que comprova. Então, fé e fatos andam juntos. Não existe... Olha, vou até colocar aqui. Chegou a galera. Esses menininhos aí, ó. Essas porra me acompanham o tempo todo. Onde estou? É muito gosto. É aquela coisa, a espiritualidade também aqui responde muito. O que tem de pássaro, corvo, entendeu? É aqui, olha, é muito. Aonde assim, mediunidade aqui responde assim, entendeu? Eu sentei, não tinha nada, não tinha ninguém, a galera inteira chegou. É isso aqui. Quando eu falo de espiritualidade aqui na Europa, é assim que a coisa funciona. Então, quando você começa a falar de espiritualidade, todo mundo chega. É muito louco isso. E não interessa, você vê corvo, você vai ver corvo, você vai ver esses passarinhos aqui, essa coisa mais linda. Aqui é todo muito perto. Não é porque tá comida, não, é porque realmente é. Olha, é isso aqui, gente. Quando eu falo assim, não tem como você falar de espiritualidade sem a natureza reagir. A natureza reage, reage. Eu posso estar sentado aqui, não vai ter porra nenhuma, tô fazendo comendo, aquela coisa toda, não vai ter pássaro nenhum. Começou a falar espiritualidade, todo mundo chega. Então, assim, é uma forma também que eu vejo da resposta que, né, a gente tá tendo essa, como é que eu falo, essa comunicação. E voltando a essa questão, tem, como é que eu falo? Tem gente falando assim na questão de como é que funciona, como é que é a coisa da religiosidade, como é que é a espiritualidade, como é que é essa coisa como eu digo, como é que é essa coisa do ir, né, a nível da Europa, como é que é a nível do Brasil, como é que é a nível de como é que a espiritualidade responde? São assim, natureza. Eu tô engasgado porque tem, tem gente me olhando sem entender o que tá acontecendo, mas independente disso. Eu acho assim muito legal o que eu vi. Eu acho assim, foi muito rico, porque eu pude ver que é uma cultura, essa cultura grego-romana, africana, digamos assim. Por que eu falo africana também? Porque você vai ver muita coisa a nível do pessoal do oeste africano. E quando eu falo oeste africano, não estou falando só do oeste africano, eu estou falando oeste africano, eu estou falando o pessoal do no oeste da África, eu estou falando o pessoal do Sudão, do pessoal do Egito. É muito, muito forte isso lá, muito forte. E o interessante maior é a questão também, porque ela é a questão também da parte da origem portuguesa também, né? Que o português arcaico, o português antigo, nasceu ali na região. Então, quando você vê muitas pessoas daquela região ali falando português fluente, e quando eu falo português fluente, é aquele que eu volto falando de novo, lembra do caipira nosso? Lá em Minas Gerais a gente tem um coisa que chama caipira, né?
Então você tem aquele caipira, né? Aquele caipira é o que eles falam muito aqui também. Eu achei muito interessante de ver isso. E eu pude falar muito português também com o pessoal romeno, né? Com o pessoal também romeno que fala muito português, muito, em português deles ainda muito mais antigo, é mais bonito do que o português de Portugal, eu acho muito mais bonito. E também na questão também do pessoal, assim, uma coisa que eu penso muito interessante que eu vi foi a questão da cultura draconiana. Quando eu falo cultura draconiana, o quê? Da questão do morcego ser um animal assim na cultura em si. Então, quando você fala de Conde Drácula, aquela coisa toda, não é só na Transilvânia, é na região grego-romana, aqui na Bulgária. Todas as cidades que eu tive na Bulgária, todas as cidades, eles têm um culto, eles têm uma glorificação, eles têm uma exposição dos morcegos locais muito forte. Por quê? Eu acho interessante que Minas Gerais, em Belo Horizonte, por exemplo, lá quem já foi em Iotim, quem já foi ali como é que chama aquela caverna das grutas de Maquiné? O morcego não é uma coisa muito falada. A gente não fala muito de morcego, não fala muito. Lá não. Lá se fala um morcego, uma coisa assim muito presente. Muito presente. Deixa eu levantar essa porcaria aqui, porque aí fica mais fácil, né? Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, eu acho assim muito legal isso de ter essa situação de todas as cidades ter um morcego é parte da cultura. Então, quando chega na Transilvânia, que eu consegui entender, é o que eles falam também, é o ápice da coisa, onde a família, né, de Drácula, onde a família, aquela coisa toda. Mas por que o Drácula está associado com o morcego? Por quê? Na verdade, o Drácula, a cultura regional do morcego, né, que digamos assim, que seria no caso do morcego, que o Drácula ele exaltou a nível da parte, exaltou para o mundo, digamos assim. Então você vê o morcego Drácula associado por causa disso. Mas na verdade é uma coisa regional dos Balcãs. É regional, não é só uma coisa que ficou ali, que está naquela região ali não. Então quando eu falo de Drácula hoje, eu hoje entendo o que aconteceu. O Drácula ele exaltou essa cultura que já existia local, né? E trouxe para a França e por aí mais. Então a gente vê no morcego Batman, quando você vê, então você vê, eu vejo assim que é até dos Batmans, né? É muito legal isso. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar assim, principalmente no Bulgária que eu vi muito, eles cultuam muito, eles celebram muito o culto dos mortos, né? O culto das almas, o culto de almas. Então a gente tem isso no Brasil. Então hoje eu consigo enxergar esse culto de almas também, como é no Brasil, eu vejo de uma certa forma de onde vem, né? Essa também, esse culto de almas que chegou no Brasil, essa ramificação que vem, né? Essa parte europeia do culto de almas. Quando eu vejo o culto de almas, parte europeia, vem dali. E você vê esse povo balcãs, né, chegando também no Brasil. Né? Então você vê esse povo balcão chegando no Brasil através de romenos, através de vários europeus que foram também para o Brasil, por aí vai. Né? E essa cultura portuguesa também, que traz esse culto de almas, que é originado dessa região, porque esse povo, né, chega também dos portugueses, vai para Portugal. Então ele leva esse culto de almas junto com ele. Por que eu falo culto de almas? Porque em todo lugar que você vai ter um bebedouro, você vai ver um bebedouro que é dedicado a uma pessoa morta, ou um casal que morreu, uma pessoa que morreu. Morreu, vai ter uma mina, vai ter um bebedouro, onde toda vez que você beber a água, você vai primeiramente ter que olhar para esse morto, você vai ver a história desse morto. E na Romênia é muito mais interessante ainda, que eu tenho uma cidade, eu consegui ver essa documentação, de aonde as pessoas nas tumbas, né, eles escrevem a história deles, eles fazem a pintura, a caricatura das pessoas e a história dela em si. Então é muito lindo isso, muito lindo, muito lindo. Então para mim essa história do ter ido nos países balcãs, né? Ter ido nesses países onde a cultura antiga da europeia muito presente, muito forte, e parece que o tempo não passou, então continua muito forte lá. Aqui na onde eu moro, aqui no noroeste da Europa, né? Aqui na Amsterdã, na Alemanha. Por outro lado também, muito alemão nos Balcãs, muito alemão e espanhóis.
E aí você começa a entender como é que essa história de por que alemão tá aqui, como é aquela coisa toda. Tem muita semelhança na questão de não só de clima, na questão não só de cultura, mas na questão também de tradição. É muito interessante. Por que eu falo isso? Principalmente quem mora na Alemanha vai constatar isso. O alemão é um povo muito místico, é um povo muito religioso, muito místico, muito ocultista. E por esse motivo de ser muito mais até mesmo do que aqui. Muito mais do que aqui, a Inglaterra. Ah, esses pessoal, aqui na Inglaterra é isso. Porra nenhuma. E aqui na Europa, aqui, principalmente aqui no continente, que eu falo que é no continente, porque quando eu falando eu falo de Europa, tem que entender que não só no continente, mas você tem também a ilha, né, do Reino Unido. Mas quando você está na ilha, então é diferente, né? Vai ter uma certa cultura, mas não vai ser a mesma coisa. Agora, daqui é muito mais forte. Quanto mais você desce, mais forte fica. E eu percebi isso muito claro ali. Muito, 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 muito claro. Muito claro. E foi uma coisa interessante de se ver, foi uma coisa de se viver. Né? Então, até assim, o que eu amo a minha espiritualidade muito é a questão assim que ela me leva no local, né? Ela me leva a me ver. Eu estudo a situação, eu vejo o que está acontecendo, eu pego o assunto, mas eles me conseguem me levar lá. Eu tenho essa facilidade de ir no local. Então, isso é muito enriquecedor. E é muito interessante, eu recomendo as pessoas para irem, entendeu? Nos Países Bancos, para vocês conhecerem. Outra coisa que eu vi com meus olhos, que a terra de comer, esse filho da puta aqui foi lá e viu. Eles fazendo os oráculos, né? Os oráculos, principalmente o pessoal, porque eu estava na terra de Delfos, né? Onde em Plovdiv. Delfos é grego? O grego ele outra coisa também, o grego ele glorificou, ele criou, ele pegou essa coisa dos deuses gregos. Só que cada deus grego tem um local. E Delfos né, eu achei interessante assim, Delfos não, Bacos, porque Delfos, né, tem a ilha de Delfos, mas tem o oráculo de Delfos, tá na Bulgária. O oráculo, então vamos lembrar que isso fazia parte do Império Romano, né? Do Império Grego. Grego-romano, digamos assim. Então, é um local assim, digamos assim, é muito legal. É como se fosse assim, não deu pra... É como se fosse circular aqui, né? E no meio, onde seria aquela árvore, tem uma tocha de fogo. É muito interessante isso. Voltando a vaca fria aqui. O que eu tenho de falar é o seguinte, foi a questão de uma senhora que estava jogando o oráculo de chumbo. É muito tradicional dentro dessa região, dos países eslavos, Balcãs, agora eu vi também, algumas partes do Mediterrâneo também, principalmente se você for na questão ali dentro da região ali, quem foi para a região de Nápoles, descendo aquela região ali, digamos aquela região da parte de Nice, na França, na Riviera Francesa e Riviera Italiana. Você vai ver muito na questão da religiosidade do amarrar, da linha, do barbante, do cordão, que existe também na Grécia muito. Quem já foi em Creta, eu tive em Creta, quando eu tive em Creta, eu vi muito isso. Muito, muito. Então a mesma macumba que existia, a mesma bruxaria que existia em árvore, em Creta, em Tessalônica também eu vi muito isso. Eu vi muito essa mesma coisa eu não vi tanto em Atenas, mas eu vi em Pafos também. Principalmente Pafos eu vi também. Então assim, foi muito legal isso, ver isso. Muita coisa. E lá na Bulgária, essa mulher fazendo oráculo no chumbo, entendeu? Eles derretem o chumbo e jogam na água e ela conseguia ler a forma que o chumbo caía, que ele congelava, o que estava falando na vida da pessoa. Muito louco isso. E aí você vê então essa espiritualidade totalmente diferente de novo, né? Então assim, é o que eu gostaria de falar no dia de hoje, tá? E tudo mais, eu agradeço por ter mais ou menos parado. Tô aqui nesse local lindo, entendeu? Tô aqui no oeste aqui de Amsterdã, que eu gosto daqui, né? E é um lugar que eu gosto de porque é muito interessante. No mais, muito obrigado, thank you, tchau!